Versículo de número 8 do capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos. Estevão, o primeiro mártir. Versículo 8. Glória a Deus. Dentro desse poucos minutos, desse texto, temos a Santa Ceia e nós estaremos, através do nosso vice-pastor, estará dando continuidade a essa maravilhosa Santa Ceia. Todos encontraram? Eu quero que você entenda, não precisa ser longo, mas você entendendo o que Deus quer de você, quer para você, fazer na tua vida, abençoar a tua vida, transformar a tua vida. Isso é muito importante nesses últimos dias que Jesus está voltando. O texto diz assim: e Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos e dos filisteus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvindo-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória a Deus. Sempre, por favor, adorando, glorificando. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre tenho um sonho, quando eu gosto de contar rapidamente para minha esposa, porque eu esqueço com facilidade. E esses sonhos esse dia parecem para ela, já assim, não lembrei muito, porque eu sonho e sempre o sonho, né, irmão? Às vezes sempre acontece o sonho, mas o sonho fala muito de tribulação, as coisas que estão acontecendo, pessoas tribuladas, famílias tribuladas. E a gente, como igreja do Senhor Jesus, a gente vê, é tão bom, né? Homens de Deus poderiam escolher qualquer um desses para transmitir a palavra, outros que estão sentados para transmitir a palavra, e a palavra vai ser pregada, porque são pessoas que estão pregando, que estão orando, que estão buscando o Senhor. Mas Deus quer revelar algo para nós, irmãos, nesses últimos dias. E quando nós temos da parte do Senhor a leitura bíblica, orações, revelações de Deus, nós temos que passar para a igreja, para o povo. E a gente lendo a palavra, meditando nesse texto, fala de Estevão, que, irmãos, a gente sabe que foi apedrejado, um homem que pregava a palavra do Senhor Jesus. Mas e aí, se fosse eu e você? Porque, irmão, nós estamos indo em uma época que a igreja, nós precisamos despertar das coisas que estão para vir. Está bem próximo, irmãos. Está bem próximo. Deus não falou para você parar de trabalhar, não. Ó, para tudo na sua vida. Ó, deixa de fazer isso, fazer tudo aí. Falou para deixar um pecado. Você continua na sua vida. Olha, você continua indo para o seu trabalho. Você continua, fazendo o que você tem que fazer.
fazer, você continua a sua vida, mas com vigilância. E está faltando vigilância. Está faltando nós atentarmos para a palavra. Então, pastor, eu vou deixar as coisas porque Jesus está voltando. Não, irmão, o tempo e a hora só Ele sabe. Ele fala os sinais. E nós precisamos estar atentos e observarmos. Então nós muitas das vezes vamos seguindo a nossa vontade, o nosso desejo. Uma igreja A que falou isso, uma igreja B, o pastor falou aquilo, mas porém nós não paramos para pedir o Espírito de Deus, que muitas vezes se aquilo, se procede, se é de Deus, é dele. Precisa, irmãos. A igreja precisa. Eu sei que se nós nesse momento fazer um culto e avivar aqui, glória, aleluia, mas e pular, isso é bom e precisa, porque é a pessoa cheia do Espírito Santo. Isso, irmão, quem dera todo mundo tivesse cheio da graça do Espírito Santo e falasse em língua e sapateado, oh, que maravilha, mas o Espírito do Senhor, isso é lindo, a igreja precisa. Então, glória a Deus, continue sendo cheio do Espírito Santo. Se Deus te usa assim, glória a Jesus, sendo o Senhor, glória a Deus. Mas a igreja precisa um momento de falar. O que eu quero dizer? Não é isso, é isso que eu estou mostrando para você, irmão, que a gente tem um momento que a gente tem que falar mais suave, explicar para você, abrir os ouvidos espirituais, os olhos, o que está acontecendo no mundo que as pessoas não estão percebendo. E o que eu vejo, irmão, cristãos não estão percebidos. Jesus falando da sua volta, Jesus anunciando e mostrando as coisas, as profecias, a gente está vendo a palavra ser cumprida, a gente está vendo testemunho, a gente está vendo tantas coisas, mas a gente muitas vezes continua naquela mesma vidinha, sem compromisso, sem buscar, sem orar, sem entregar a vida 100% para o Senhor. Continua, é lógico, não é todos, mas na maioria, irmãos, nós estamos vendo que a maioria quer o quê? Desprendimento da igreja, que é o que, irmão? Que a igreja esteja muitas coisas, mas quando o Senhor fala assim para consertar, aí a coisa aperta. Quando o Senhor, irmão, fala forte com a pessoa, aí a pessoa sente raiva, ira e acha ruim. Mas se tiver, irmãos, né, algo que a gente fica aqui pulando, dançando, está cheio por aí acha que todo mundo acha bom. Mas não é isso que Deus está querendo, irmãos. Ele está querendo muito mais. Parece que muitas pessoas não estão apercebidas. Parece que as pessoas ainda estão assim, falando, eu quero mais 100 anos de vida. Glória a Deus, eu quero mais 200 anos de vida. Irmão, eu estou com medo de morrer, meu Deus. Irmãos, eu sei que é difícil e dói. Mas sinta Deus na tua vida fazendo um milagre, operando, te preparando para encontrar com Ele. Eu, você, a qualquer momento, Ele vem buscar a sua hora. Eu estou falando de arrebatamento. Eu estou falando da busca do Senhor. Então, coloque a sua confiança em Deus, porque nós estamos vendo um homem que foi perseguido, irmão, apedrejado. E ele olha para o céu e vê o céu aberto. E ele adora o Senhor mesmo perseguido. E ele busca o Senhor mesmo sofrendo. E eu fico meditando, Senhor, nós brasileiros não temos, países aí fora tem perseguição, mas nós não temos. E há uma dificuldade tão grande de adorar, há uma dificuldade tão grande de a pessoa arrepender e converter. Quando eu quero o Senhor, não, irmãos, não está falando de festa, não está falando de alguma coisa, não, nós estamos falando de coração quebrantado, de coração arrependido, de pessoa transformada. E Estevão diz a Bíblia que ele, irmão, seu rosto brilhava como de um anjo, porque estava cheio do Espírito Santo. Não está falando aqui, Estevão ganhou isso, ganhou aquilo, Estevão fez aquilo outro. Não está falando de Estevão, pregava a palavra, falava do amor de Cristo, foi perseguido, foi, irmão, apedrejado, partiu da eternidade, mas partiu com Cristo, glorificando o Senhor. E às vezes, irmãos, falar essa parte é muito difícil para muitas pessoas, porque nós vivemos na era que as pessoas querem só coisas para o seu bem carnal, prazer do
esquece as coisas de Deus. Mas Deus é bom, pastor. Deus nos dá bênção, faz tudo isso, irmãos. Mas é importante você entregar a sua vida para Ele e verdadeiramente, irmão, ser transformado pelo Espírito Santo. O que Deus está falando para nós aqui é de uma pessoa que renuncia, é de uma pessoa que verdadeiramente converteu ao Senhor. Nessa época a igreja foi perseguida. E nós, irmãos, aí nós vamos ler a palavra, a Bíblia está falando aqui do tempo da volta do Senhor, avisa muito para nós. Nós estamos vendo já, falando dos sinais da besta, falando do anticristo, falando, irmãos, que vai chegar a grande tribulação, falando, irmãos, que vai vir muitas coisas no mundo. Tá, os jornais estão aí, você que lê livro, o jornal está anunciando. E nós, muitas vezes, ainda não liberamos o coração totalmente, a adoração totalmente. Uma dificuldade para orar, uma dificuldade para cantar, uma dificuldade para vir para a igreja. Eu não sei o que está acontecendo, irmãos. Realmente a gente fica preocupado, porque é salvação, é salvação. E aqui nós estamos falando de algo muito maravilhoso, de algo eterno, de algo santo, de algo que a igreja tem que abraçar, irmão, chorar pela sua salvação, clamar pela sua salvação, dar glória pela sua salvação, cantar pela sua salvação, adorar pela sua salvação, irmão, largar tudo pela sua salvação. Largar tudo, a gente fala de tudo aquilo que impede a pessoa servir o Senhor, mas a gente vê. O pastor que estava aqui na sexta-feira falou assim: irmão, eu fico com raiva. Ele falou nessas palavras: quando o crente não vem cear. Ele falou isso. E a gente, pastor, ficou preocupado. Por que o crente não vem cear? Se ele não vem cear, está em pecado. Não pode, irmão. A Santa Ceia, um culto tão lindo, tão maravilhoso, tem liberdade. Ou ele está doente, ou aconteceu algo terrível, porque passear, não sei. Pescar, caçar, ou brincar, fazer festa, será que foi para deixar a Santa Ceia? Não pode. Misericórdia, misericórdia, porque a gente olha para a igreja de todos os cristãos e a gente olha e falta cristão. Aí você liga, pega, irmão, você não foi na igreja. Ah, pastor, irmão, eu estava enfermo, não deu para ir, não, irmão, eu vou orar por você, vou levar a ceia para você. Eu faço, irmão, com muito amor. Se a pessoa está enferma e não puder, não, faço de levar a ceia, não vai, pastor, está enfermo, eu levo a ceia. Me fala que eu levo a ceia para você amanhã, depois amanhã. Mas falar, irmão, a gente fica triste. Aí crente na semana aí vem, pega o microfone, fala, vem falando uma coisa, mas na ceia, irmão, está acontecendo alguma coisa. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ninguém podia resistir a ele. Então subornou, o povo teve que subornar para falar uma acusação contra ele. Exercitaram a acusação contra ele, apresentaram o falso testemunho contra Estevão, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus, irmão, coloca Deus na sua vida em primeiro lugar. Em nome do Senhor Jesus, vou fazer um amor para a tua vida. Pastor, eu sei, domingo, Deus, aquele testemunho, não é isso que eu estou falando, irmão. É crente sem compromisso, é crente sem vontade de servir o Senhor, é crente que realmente, irmão, falta água. Conversando com alguém, a gente vê, a pessoa não dá conta de orar, não dá conta de ler Bíblia, não dá. Que crente, irmãos, é esse? Eu quero entender, irmãos. Crente não dá conta de vir aqui falar um versículo da Bíblia. Crente, o que você está fazendo de crente, irmão? E se Jesus voltar, você acha que está. Não, nem, irmão, quem está santificando, a gente sabe que é difícil, que precisa preparar mais, já está arriscado, imagina se a gente, irmão, deixar. Mas eu quero convocar a igreja nesses últimos dias, irmão. Nesses últimos dias, para buscar toda a sua força. Eu quero convocar a igreja para adorar, se for necessário. Pastor, para isso tudo, vamos orar, vamos. É isso que nós estamos querendo, então precisa orar. Então vamos, vai ter oração na terça, acabou a escola dominical. Não vai ter oração na sexta, acabou. Vai ter no
sexta, tem de manhã. O que está faltando, irmão, para você? O que está acontecendo para você entregar a vida para Deus? O que está acontecendo, irmão? Está esperando o anticristo vir, a igreja subir e as coisas piorar, porque é isso aí, pastor, não amedronta. Não estou amedrontando ninguém, é bíblico. Eu estou despertando, irmão. Jesus está voltando, o anticristo vai tomar conta dessa terra. Está todo o cenário preparado, tudo, irmão. Se você fala nisso, irmão, perceba, tem quantas pessoas por aí, tem pessoas estudadas que estão convertendo, porque estão alimentando a palavra e estão sabendo a verdade. Irmão, tem homens grandes convertendo, pessoas milionárias convertendo, ateu convertendo, e nós estamos na igreja, sentados no banco, passa um ano, passa 2 anos, não vê o glória, não vê o incentivo, não vê o desejo, não vê a vontade, não vê, irmão. É, crente, 1 ano, 2 anos, a mesma coisinha, sentadinho só ali, não tem coragem de orar, não tem coragem. Aí, pastor, irmão, eu faço questão de orar por você toda madrugada, de manhã, eu estou aqui na igreja orando por você, mas eu quero que você se ajude também, ore também, confere também, vai buscar também. Aí ora por mim, pastor, eu não estou orando, irmão, ora por mim, você está passando o quê? É a realidade, irmãos. A gente tem que falar algo mais forte, para as pessoas despertar. As pessoas, irmão, estão aí brincando com aquilo que é real. Eu falo isso com tanto carinho, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não posso deixar de falar. Eu poderia deixar e tudo bem, irmão. Como pastor, e muitos tem por aí falar, vai, irmão, faz o que quer. Vem conquistar e continua conquistar. Faz aí o que você quiser na igreja, pula, dança, anda, santo, deixa aí, vai lá pro mundo, volta para a igreja, canta aí. Não, mas eu não posso falar isso porque a palavra diz para santificar. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor mais uma vez. Oh, irmãos, aleluia. Mas às vezes estão mentindo de participar, achando que estamos. Aí pega e toma, irmãos, e come numa boa. Irmãos, se Jesus voltar, fica. Quem está ceando, quem está cantando, quem está pregando, quem está, irmão, no banco, se não tiver preparado verdadeiramente, Jesus voltar, fica. E não vai adiantar nada, pregar, cantar, pregar. As pessoas falam, quando eu falo com os pregadores, me convidam para pregar na igreja, irmãos, eu vou, mas até se você quiser fazer aquele folhetim, espere o nome da gente fora para pôr naqueles coisinhas. É Jesus que tem que destacar, não é o pregador, não. Quem que tem que destacar aqui? Quem que a gente tem que adorar é Ele, a glória para Ele, a honra para Ele, aonde anda, glória, Estevão não. Estevão estava ali, irmãos, na apedrejada, falando glória a Deus, aleluia. E hoje o pregador quer, irmão, andar de avião, quer um salário alto para pregar a palavra. O que está acontecendo, irmão? É porque não converteu, porque nós estamos vendo aqui diante de um homem que converteu, Estevão converteu, Estevão foi acusado falsamente, Estevão levantado contra ele, mas ele estava lá glorificando e exaltando o nome do Senhor, pregando a palavra, e a Bíblia diz que levantou muitas pessoas, falso testemunho, mas ele lá dando o verdadeiro testemunho. Então, irmão, se o mundo está fazendo coisa errada, faça certa. Testemunho, tem bom testemunho. Se tem gente mentindo, fala a verdade. Se tem pessoas por aí, irmão, pregando, cobrando para pregar, não pregar sem cobrar. Porque o rosto do Senhor tem que brilhar, como foi o de Estevão. Porque Jesus está na sua vida, está na minha vida. A glória é para Ele, nós diminuímos, subimos todos nós. Nós somos, eita, Senhor, faz a tua vontade, usa Ele, usa ela. As crianças, ou se eu tenho liberdade, a glória do Senhor manifesta. Glória a Deus. Mas às vezes as pessoas não dá conta de orar, não dá conta de ler Bíblia. E Jesus está voltando. Glória a Deus. Glória a Deus, e não vai demorar. E eu vou falar uma coisa: os sinais da besta. Tudo que está se cumprindo, o Senhor fala. Nos últimos dias, falsos profetas.
Irmão, a grande tribulação, tudo isso arrepia, todo mundo tem medo, mas não prepara para encontrar com Ele. Ah, meu Deus! E aí, pastor, vai marcar, vai uma besta, vai marcar aqueles que estão brincando com as coisas de Deus, o sinal da besta. Vai ter os nossos profetas, vai ter muitas coisas acontecendo aí, irmão. Então, a igreja de Deus, eu quero que você nessa noite, com espírito, comece a invocar o nome do Senhor. O brilho do Espírito Santo vem na presença do Senhor. Olha o que o texto diz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não podia resistir a sabedoria. E é o Espírito que com ele falava. Olha, irmão, esse homem tinha uma sabedoria de Deus. Porque quando você vai ler a história dos discípulos, você vai ler a história dos apóstolos, esses homens eram letrados, poucas pessoas, tinha um que era doutor, tinha outros irmãos que tinham um cargo importante, converteram, mas a maioria não tinha muito conhecimento, não tinha nem leitura, mas quando falava de Deus, não acha desculpa não, irmão. Não adianta falar, pastor, ele não sabe nem tem conhecimento da Bíblia, então vai ler a Bíblia. Ah, pastor, você vai orar em paz, se você está conseguindo essa demônio, vai cuidar da tua vida e da tua casa. Aí o teu marido vem para a igreja, teu esposo, teu filho, aí você fica tentando, aí o problema está vindo. Estevão buscando a Deus, mesmo cheio de problema, glorificando o Senhor, adorando, louvando o Senhor. A igreja precisa voltar, irmão. Precisa voltar, irmão. Reconciliar, precisa abraçar uns dos outros. Então vamos orar, irmãos. Vamos para um mês de oração, 2 meses de oração. Então vamos deixar, irmão. Parou, vai parar de cantar, vai ter a palavra oração, a palavra oração. Vamos fazer então, irmão, porque está tendo tudo tão gostoso como esse. E as pessoas ainda faltam, não importa, não valoriza. Tem outros cultos chamados escola bíblica. Estou falando que vai dar para você toda vez que as meninas, mas você, na maioria, está presente. Eu fico, irmão, envergonhado de escola bíblica, a maior escola do mundo, dá 10, 15 pessoas. Minha cara está. Oração, quem não precisa de oração? Aí todo mundo precisa, não vem orar. Aí eu quero entender esse mistério, irmão. Tudo bem, irmão, entendo, você trabalha nesse horário, vai trabalhar, Deus sabe. Eu estou falando que muitas pessoas não vêm, passam mês, anos, não vêm. E eu quero que você nessa noite abra o teu coração para Deus, irmãos. Não engane a si mesmo. É uma palavra diferenciada nessa noite, porque Deus está despertando a sua igreja para os últimos dias. Irmãos, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Eu sei, não é fácil. Cada um passa por dificuldade, um problema tão difícil. Mas a gente tem exemplo na Bíblia de homens e mulheres de Deus, mesmo perseguidos, mesmo eles sendo apedrejados, chicoteados, perderam a cabeça, mas não negaram o nome do Senhor. Você é brasileiro, você tem a liberdade de vir para a igreja, para o que você quiser, ajudar, marcar, o que você quiser. Você pode orar na sua casa, você pode sair de casa e ficar para falar de Jesus. Você pode, irmão, ir numa praça e pregar a palavra do Senhor. Você pode vir para a igreja, você tem liberdade. Aproveite essa liberdade. Aproveite, irmãos. Empenhe os cultos, empenhe as programações. Aí a gente faz umas programação para a igreja, é murmuração, é programação, é uma choradeira. Não é para nós, não, pelo amor de Deus, é para Jesus, para a obra. Se não quer, não faz. Fala que não vai fazer. Não reclama, não. Não é para mim, mas é para Deus. Ah, pastor, é não sei o que, está pesado. Irmão, fica quietinho então, Deus te abençoe. Porque é para Deus, irmão, é para o Senhor. E quem está fazendo com amor, Deus está recompensando, está prosperando, está fazendo milagre. Tá, irmão, tem um pão na mesa todo dia. O Senhor está, irmão, guardando. O Senhor está fazendo maravilha porque está tendo a presença de Deus na vida. Eu quero convidar a igreja. Aleluia, Pai. Nessa noite vai ter a ceia do Senhor. Você vai, irmão, participar do corpo do Senhor com toda a vontade, com todo o desejo. E você hoje vai falar assim: Senhor, eu vou deixar
deixar e lançar fora preguiça, vergonha, frieza. Eu vou deixar, Senhor Jesus, tudo que está impedindo, Senhor, de servir 100%. Irmão, o dízimo não é obrigado, você entrega lá, entrega se quiser. Oferta não é obrigado, trabalhar você não é obrigado. A coisa mais linda de Deus é que Ele não obriga ninguém a fazer nada. O amor que foi lido agora no capítulo 13 de Coríntios. É o amor, irmão. Eu quero deixar hoje nos nossos corações dessa noite, o amor por Cristo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu estou aqui, eu te adoro. Jesus, glória a Ele. Nós temos aquele negócio de pedir tanto, pedir. Quando a gente fala, irmão, oferta é uma coisa agregada, nem pastor vai ser irmão. A gente, nossa, você não, pastor, eu não posso assim mesmo, só porque é bonito, irmão. Ô irmão, julga aí dos irmãos, eu não estou podendo esse mês, tá? Mas não reclama não, irmão, pelo amor de Deus. Não é para mim não, é para Jesus, eu estou envergonhado, irmão. Parece que é para mim, ninguém está dando aqui nada para mim, não é para Jesus. Não é para umas irmãs, não é para ninguém, é para a obra. Se você quer ajudar, abre a tua mão, fala isso aqui, pastor, eu vou ajudar, está aqui. Por que essa dificuldade, irmão? Essa reclamação, murmuração, faz, irmão, vai cuidar da cena, faz com carinho, vai cuidar da porta, faz com carinho, vai cuidar do banheiro, faz com carinho, faz, irmão, Deus vai recompensar a sua vida. É o momento que eu estou falando, porque é da ceia, e nós vemos aqui, vamos participar comendo aí não precisa de você na obra, ó, sai fora, não vai reclamar. Esteve lá falando que Jesus te ama. Senhor, tu prega da tua palavra. Senhor, as pessoas estão levantando falsamente, mas o Senhor é Deus. Taca a pedra em Estevão, vou apedrejar, chama ele de mentiroso, era mentira, ele apedrejando ele glorificando, até que o céu se abre e ele fala: eis que vejo os céus abertos. E o Senhor levanta e recebe o seu Espírito. Aleluia. Salvação, irmão. Não tem nada melhor do que a salvação na nossa vida. Vida eterna com Jesus. Olha, some para lá, dor, angústia, tristeza, fome, aluguel, casa, carro. Eu estou com Jesus agora. Eu estou com Jesus. A pessoa Estevão me apedrejaram, mas agora Jesus está comigo. Cadê essa vontade, essa dor de Jesus? Ai, eu amo, eu estou apaixonado por Jesus. Aí ele fala: vamos fazer uma coisa para Jesus. Irmão, você sabe, está difícil. Não vai fazer para mim, para Jesus. Você multiplicou pão, 5 peixinhos, 2 peixinhos, 7 coisas, ele multiplicou. Ele vai multiplicar o que ele quer, a obra dele, e a gente começa a colocar, irmão. Vai dar, não tem ninguém. Ô, irmão, está difícil. Para com isso. Louvado seja o nome do Primeira Senhor. coisa que você tem que fazer é de Deus, de todo Deus. Aleluia, o nome do Senhor, meu Deus. Não quer? Vai orar lá, gente. Aleluia. Eu quero convidar você que, quando estiver participando, que não quiser participar, vai orar por nós. Sim, meu Vou Deus. agradecer muito, tá bom? Vou agradecer muito. Todo carinho, às vezes está pensando que eu estou grave, nervoso, eu calmo demais. Eu estou tranquilo, porque Deus está comprando de nós, de mim e de você. Coisa melhor. Ele deu o melhor. Eu pego o filho dele, Jesus Cristo, e entrega. Aí o filho dele, ele morre na cruz por mim, morre por você. Um sofrimento de cruz, uma dor terrível. E ele fala assim: Pai, perdoa os seus pecados. Aí os nossos pecados não perdoados, nós não testemunhos da vida. Aí nós ficamos aqui, irmão, murmurando, reclamando, e não vamos participar de Deus tem para nós. Pedir perdão a Deus. Vamos colocar